Então vamos ao texto bíblico, Atos capítulo 2, a partir do verso 41, que nos diz assim: Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Leamos juntos o verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Como disse, o nosso tema desta manhã é caminhando pela fé. Se você deseja, inclua aí a IBBP, 100 anos caminhando pela fé. Como a Igreja de Cristo pode apresentar-se relevante, valiosa, impactante em nossos dias? A contextualização, irmãos, deve ser o nosso maior alvo. Nós, Igreja de Cristo, continuamos identificados com aquela igreja que Cristo fundou e pelo seu Espírito habilitou a fim de dar continuidade à sua obra aqui realizada neste mundo. Irmãos, a igreja precisa ser igreja. Uma reunião de salvos, de redimidos, de crentes que foram incluídos no corpo de Cristo e agora vivem para Cristo em prol da expansão do reino de Cristo. Nós temos nesse texto uma apresentação da igreja em seu nascedouro. E não devemos olhar para um outro texto, se temos a palavra de Deus à nossa disposição, a fim de entendermos o que o Senhor espera da sua igreja, o que é uma igreja saudável, o que é uma igreja aprovada por Deus. Devemos resistir com todas as forças, irmãos, a nos filiarmos a enlatados eclesiásticos, a visões eclesiásticas, a modelos de igreja. São expressões que, de algum modo, nos dessensibiliza. Nós ouvimos tanto isso, que somos tentados a acreditar que é aceitável, que é bom falarmos que uma igreja tal está na visão tal, ou que determinada igreja abraçou um modelo de igreja, ou que outra igreja afiliou-se a uma outra ideia eclesiástica. Não, meus irmãos. Nossa caminhada pela fé deve sempre nos levar a voltar à inerrante palavra de Deus, a fim de perguntarmos à palavra de Deus: quem somos? O que o Senhor espera de nós? O que é uma igreja aprovada por Deus, ainda que não seja aprovada por este mundo? Nós devemos olhar para a palavra de Deus quando nos garante que a igreja em seu nascimento recebeu do seu Espírito e então poderosamente pregou o Evangelho e foi bem sucedida nisso, porque alcançou o mundo conhecido da sua época com a pregação do Evangelho. Muitos convertidos a Cristo achegaram-se, tal como nos diz o verso 41, lido agora há pouco. Aceitaram a palavra e então foram batizados e então foram acrescentados à igreja. Esse é o modelo bíblico. Pessoas que ouvem a palavra de Deus e creem no Evangelho, dão testemunho público da sua fé, são batizados e então são contados entre os membros da igreja local. É uma caminhada pela fé.
isto em dias maus. Nós temos a tendência a considerar que os nossos dias são os piores. Porque, claro, nós lidamos o tempo todo com as notícias de um mundo cada vez mais afastado de Deus. Mas os dias da igreja de Cristo, em seu nascimento, foram muito difíceis. Esta igreja, sob perseguição de judeus e não judeus, continuou olhando para Cristo. A sua origem nos diz que nada era mais valorizado do que a pregação acerca de Cristo. Olhem para o capítulo 1, nos versos 1 e 2, quando o autor desse livro, Lucas, diz que ele relatou as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. A preocupação era o que Jesus fez. O que Jesus, o fundamento da igreja e nosso Senhor, disse. Verso 2, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A preocupação era, sob a inspiração do Espírito de Deus, compartilhar com os crentes o que Jesus ensinou, a sua doutrina, o que Jesus fez, aquilo que tornou-se prioridade no estabelecimento do reino de Jesus. Nós nem sempre, irmãos, seremos compreendidos por decidirmos, neste tempo estranho, permanecermos uma igreja bíblica, uma igreja neotestamentária, uma igreja cristã genuína. Nem sempre seremos considerados cultos. Muitas vezes seremos considerados ultrapassados. Mas ainda assim, seremos a igreja do Senhor e isso sempre será recompensador. Viver pela fé deve ser o ideal da igreja de Jesus. Em Atos 1:8, a palavra de Deus diz que, recebendo o poder do Espírito Santo, os crentes então tornaram-se a igreja de Jesus, testemunhando dele até os confins da terra. O meu convite para você é que nessa manhã você olhe para a palavra de Deus e se pergunte: como caminhava esta igreja de gente que pela primeira vez disse ao mundo: Jesus não é um profeta como Moisés ou Elias. Jesus é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós e deu provas disso, ressuscitando dos mortos, aparecendo a todos nós. Como andava esse grupo que, a despeito de ter sido considerado pelos judeus mais uma heresia que em breve passaria, e pelos romanos mais uma alucinação, permaneceram dizendo: nós somos a Assembleia de Jesus. Nós somos a congregação daqueles que creem que Jesus é o Messias. Como esses irmãos puderam resistir à perseguição, lidar com a oposição de Satanás, desse mundo, lidar contra a sua própria carne e permanecerem caminhando de modo tão exitoso como encontramos no Novo Testamento? Eu entendo, irmãos, que a igreja de Jesus caminhou pela fé e por isso tornou-se vitoriosa. É o desafio que temos à nossa frente. O título ou o tema escolhido pela comissão do centenário, e foi um trabalho feito à base de oração e de muita conversa, e desenhamos muitas vezes o tema e voltamos atrás até que chegamos a este consenso para apresentar a igreja, respondendo ao desafio que a igreja nos fez de trabalhar esse tema. É, a meu ver, irmãos, um excelente tema. Na verdade, um dos membros da comissão que propôs finalmente esse formato, quando ele mencionou, todos nós dissemos: é isso. Nós precisamos lembrar a esta igreja, que nasceu em 1927 com apenas 16 membros, que ela só tem podido enfrentar os desafios do seu tempo e conquistar tantas bênçãos e receber do Senhor tantos favores, porque ela tem caminhado pela fé. A igreja de Cristo no Novo Testamento caminhou pela fé. A igreja que caminha pela fé, segundo o texto bíblico, é aquela que prega a doutrina de Cristo,
Como eu li no verso 41, irmãos, as pessoas que foram batizadas o foram porque aceitaram a palavra. Ora, Lucas já nos disse. Qual palavra era essa? Tudo que Jesus disse, os nossos relatos acerca daquilo que Jesus fez. É claro que a Bíblia não contém tudo que Jesus disse e tudo que ele fez. O apóstolo João já diz. Seria impossível que todos os rolos do mundo contessem tudo o que Jesus disse. Ora, Jesus foi o mais extraordinário pregador que o mundo já pôde ouvir e pregou muito. E João diz: o que está aqui é aquilo que é suficiente para que creiamos que Ele é Deus e crendo nele tenhamos vida em seu nome. O que está escrito aqui é suficiente para que nos alegremos com tão grande salvação que dele recebemos. Então a palavra aceita era a palavra que testemunhava acerca de Jesus. Nós estamos falando de uma igreja que gozava do privilégio de ter em seu rol de membros pessoas que andaram com Jesus, diversos que ouviram Jesus. Todos eles, ao olharem para os escritos, puderam dizer: é isso mesmo, nós ouvimos Jesus dizer isso, nós vimos Jesus fazer tudo isso aqui. Então essa igreja, irmãos, era a igreja que pregava a doutrina de Cristo, e no emblemático versículo de Atos 2,42, diz que esta igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos foram testemunhas oculares daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus disse. Então a igreja perseverava no ensino daqueles que aprenderam aos pés do Senhor Jesus. Sejamos, portanto, a igreja da palavra de Cristo, da doutrina apostólica, da mensagem bíblica. Uma igreja que caminha pela fé, estudará a palavra de Deus incessantemente. Fazemos esse convite a você, meu irmão, para que você aceite os muitos apelos que fazemos aqui na igreja em prol do estudo das Escrituras. Que você acompanhe atentamente os sermões proferidos nesse púlpito. Nos últimos domingos, nas últimas quintas-feiras, diversos pastores, membros desta igreja, trouxeram a mensagem do Senhor. Algumas eu pude ouvir, outras não, porque eu estava em culto, especialmente no domingo. E meus irmãos, que riqueza, diversos servos de Deus, tratando diferentes temas, e todos eles, ainda que não tenham sentado para planejarem aquilo que diriam em conjunto, mas todos eles disseram aquilo que o outro poderia confirmar. Então, participe dos cultos com a Bíblia aberta, conferindo o que o pregador diz com aquilo que está escrito. E se em algum momento, meu irmão, um pregador estiver dizendo algo que não é confirmado pelas Escrituras, fique com o que está escrito na palavra de Deus. Despreze o conselho de um pregador que, por distração ou por falta de temor a Deus, e cremos que isso não acontecerá entre nós, se distanciou do ensino bíblico. Sempre entre o que o pregador diz e o que a palavra de Deus diz, vale o que a palavra de Deus diz. O pregador que é fiel à palavra deverá receber todo o crédito da igreja de Jesus. Mas convidamos você a mais do que participar do estudo durante os cultos. Participe da nossa escola bíblica, todo domingo pela manhã. Convidamos você a estudar a palavra de Deus sequencialmente, para que você compreenda todo o plano do Senhor para a sua vida. Convidamos você a mais. Convidamos a participar dos nossos pequenos grupos, que se reúnem em dezenas de endereços ao longo da semana em toda a cidade, quando tratamos de temas voltados para o seu crescimento como discípulo de Cristo, para lidar com os desafios práticos da vida cristã, e fazemos isso abrindo a Bíblia. Nós fazemos isso com um roteiro que é preparado a partir do estudo da palavra de Deus. Convidamos você a aperfeiçoar-se como líder, matriculando-se no nosso Instituto de Liderança Cristã, que apresentou recentemente um novo modelo mais dinâmico de trabalho, mas com a mesma essência de sempre. Convidamos você a estudar a palavra de Deus e mais, a pregar a palavra de Deus. Uma igreja aprovada por Deus, irmãos, não se cansará de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Nunca faltará
a um pregador que confia que a Bíblia é a palavra de Deus, o que pregar. Na verdade, irmãos, todo pregador que reconhece que a Bíblia é a palavra de Deus e a ama, dirá: meu Deus, eu gostaria de ter muito mais tempo para falar muito mais. Não faltará conteúdo, e bom conteúdo, para uma igreja que olha para as Escrituras e reconhece: ela é a revelação fiel da vontade de Deus. Ela é suficiente para compreendermos aquilo que o Senhor espera de nós. Ela não erra, não se contradiz, é infalível, se cumprirá como tem se cumprido. Uma igreja que caminha pela fé, dirige-se pela palavra de Deus. Então, olhando para o texto bíblico, irmãos, o primeiro desafio é esse: que nós continuemos, enquanto caminhamos para o nosso primeiro centenário, reafirmando esse compromisso de que sempre pregaremos a doutrina de Cristo, porque quando pregamos a doutrina de Cristo, nós contamos com a direção do próprio Cristo, nós contamos com a bênção de Jesus Cristo, nós contamos com o trabalho de Cristo, que ama a sua palavra e que pelo seu Espírito trabalhará em cada coração para que compreenda, e além de compreender, para que pratique a palavra de Deus. Olhando ainda para o texto bíblico, esta igreja que caminha pela fé é a igreja que vivencia o amor de Cristo. Veja o verso 42: os que perseveravam na doutrina também perseveravam na comunhão. É uma árvore com raízes profundas e com frutos abundantes. A igreja é essa árvore enraizada em Jesus Cristo, o seu fundamento, mas que produz frutos maravilhosos, e de todos eles o fruto do amor. Perseveravam em ensinar a verdade de Cristo e em vivenciar a verdade de Cristo, a vida em comunhão. Veja no verso 44, quando a palavra de Deus diz que estes que vivenciavam o amor de Cristo estavam juntos. Primeiro creram, eles aceitaram a palavra de Cristo. O verso 41, como vimos, diz com clareza: os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Agora eram quase 3.000 pessoas reunidas. Então o que faziam? Verso 44, estavam sempre juntos e tinham tudo em comum. Há algum tempo, uma irmã em Cristo me disse que a sua grande dificuldade como crente em Jesus, a única crente da sua família nuclear, era explicar aos parentes por que ela queria participar do culto dominical pela manhã e à noite. E os parentes, que não censuravam a fé, diziam: mas você já foi pela manhã, por que você vai à noite? E então ela me disse o seguinte: pastor, mal sabem eles que eu queria que houvesse um culto à tarde também, porque eu queria participar do culto manhã, tarde e noite. Calma, irmão, já tem gente aí, Cleivson, se preparando para fazer essa proposta na próxima assembleia. Vão com calma, irmãos. E essa irmã dizendo: pastor, a mentalidade dos meus parentes, por conta da herança religiosa que tem, é que participar do culto é o cumprimento do dever. Dever cumprido domingo de manhã, está tudo resolvido com Deus e com a sua consciência. Eles não conhecem a linguagem do prazer, da satisfação, da alegria. Ah, meus irmãos, e quando visito alguns dos nossos queridos irmãos que estão hospitalizados, como eu tenho ouvido com frequência o relato desses irmãos dizendo: pastor, meu maior sofrimento é que eu não posso participar do culto, eu estou no hospital. E nesse sentido, irmãos, eu sempre tenho visto a graça de Deus no recurso da transmissão do culto, porque esses irmãos normalmente nos acompanham, alguns deles nos acompanham agora. Aliás, eu fiz contato por telefone recentemente com o nosso irmão Carmo, que esteve hospitalizado, e eu visitei no hospital. E dias atrás ele me disse: pastor, ainda que com alguma limitação, mas domingo de manhã eu quero participar do culto. E eu estou dizendo isso aqui, Carmo, porque, meu irmão, é muito importante mostrar que para o crente em Jesus não é um sacrifício, é um prazer. Não é uma penalidade, é um privilégio. Eu já ouvi de muitos de vocês no hospital essa mesma declaração. E a maior tristeza
é que no domingo eu não posso participar presencialmente, como temos dito depois da pandemia, do culto ao Senhor. Eu tenho considerado, irmãos, que crentes genuínos terão cada vez maior dificuldade para dizer a quem não é crente em Jesus por que amam tanto habitar os átrios do Senhor. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu, é a declaração de todo crente em Cristo Jesus. Vejam no verso 45, quando diz que, sendo necessário, voluntariamente. Notem, irmãos, que alguns regimes políticos querem praticar essa verdade à base de decreto. Estão muito distantes do ensino bíblico. O ensino bíblico fala de voluntariedade. O que faziam aqueles que podiam compartilhar os seus bens, eles vendiam. O produto era distribuído à medida que alguém demonstrasse necessidade. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que apresentavam aos pés dos apóstolos, aqueles que podiam ofertar os seus bens. Isso está no capítulo 4 de Atos. Atos 4, verso 34, nenhum necessitado havia entre eles, entre os crentes, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. A igreja não tinha receio de que alguém se constituísse num aproveitador, porque só entrava na igreja quem era crente verdadeiramente convertido, quem recebeu o Espírito de Deus. Assim como no emblemático caso de Ananias e Safira, a igreja sabia, um crente verdadeiro não mentirá à igreja. Se ele diz que está padecendo necessidade, não é porque é preguiçoso ou enganador, mas porque de fato está vivenciando uma profunda limitação. A igreja auxiliava. Veja o que ainda nos diz em Atos, no capítulo 2, o verso 46. Eles estavam vivendo assim diariamente. E aqui nós encontramos, irmãos, a declaração bíblica que será a nossa divisa para a comemoração do centenário desta igreja. Diariamente perseveravam unânimes no templo, mas também partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A comissão do centenário tem apresentado à igreja duas ênfases para a celebração do nosso centenário: perseverança e unidade, retirados do texto bíblico, diariamente caminhando pela fé. Ao longo da sua história, a igreja tem sido perseverante e unânime. Perseverança e unidade, vivenciando o amor de Cristo. Sejamos a igreja da koinonia, da comunhão voluntária, da comunhão prazerosa, assim como em Jerusalém, os crentes que eram recebidos de diferentes lugares, muitos deles chegavam idosos, ao fim da vida retornavam a Jerusalém e chegavam à igreja dizendo: eu também criei em Jesus, e eram unidos à igreja, eram batizados, eram acolhidos, e muitos deles recomeçavam a vida em Jerusalém, a partir do apoio de uma igreja que também partia o pão, de uma igreja que perseverava no partir do pão. Os melhores estudiosos do Novo Testamento, irmãos, têm dito que, ao falar do partir do pão, nós podemos considerar que a palavra de Deus tanto fala da celebração da ceia do Senhor, o partir do pão, elemento simbólico associado ao corpo de Cristo por nós sacrificado, como está falando também do pão que alimenta o crente, que era dividido, porque as celebrações da ceia do Senhor, em muitas das igrejas, eram precedidas, e Paulo diz isso quando fala à igreja de Corinto, de reuniões em que os crentes comiam juntos, refeições apelidadas de agape, as refeições do amor, as festas do amor. Os crentes comiam juntos e em seguida celebravam o memorial que chamamos de ceia do Senhor. Então esses crentes estavam juntos, crendo
que eles eram agora uma família em Cristo e deveriam se apoiar. A crença de que Jesus viria em breve, e eles não erraram nisso, facilitava o desapego, porque os crentes diziam: breve Jesus virá. Não dá para ficar acumulando tanto, não dá para se apegar tanto aos bens. Jesus virá, e de que nos servirá tudo isso? Ora, irmãos, a verdadeira palavra de Deus que nos ensina que para o Senhor, Deus eterno, um dia é semelhante a 1000 anos, e 1000 anos semelhante a 1000 dias, ou semelhantes a 1000 dias. A palavra de Deus está nos dizendo que desde que Jesus prometeu que viria, para o Senhor, para o Deus eterno, apenas 2 dias se passaram, 2 milênios. Aqueles crentes estavam corretíssimos em dizer: muito em breve Jesus virá. E nós que somos esta mesma igreja, a igreja apostólica, a igreja de Jesus, precisamos continuar dizendo: muito em breve Jesus virá. De que nos adiantará amar os reinos deste mundo, se sabemos que o grande e eterno reino que deve nos empolgar é aquele que será consumado na iminente vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Essa igreja que vivencia o amor de Cristo é aquela, portanto, que recebe os novos crentes com amor. Isso é trabalho para mim e para você. Todos nós que somos membros desta igreja. Ao localizar alguém em nossas reuniões, que é um rosto novo, devemos nos aproximar com discernimento espiritual, com gentileza e de algum modo comunicar o desejo de servir essa pessoa. Eu estava dizendo isso ontem aos meus filhos, quando estávamos a caminho do culto na congregação da cidade de Papagaios. Eu disse: olha, nós devemos pedir a Deus que nos dê a graça de identificar pessoas que estarão no culto e que talvez ali estejam pela primeira vez, e devemos dizer que elas são bem-vindas. E devemos reafirmar a nossa expectativa de que Deus nos falará naquele culto. E devemos dizer que, como igreja, queremos auxiliar essa pessoa. Faça isso, meu irmão. A igreja que caminha pela fé é a igreja que recebe os novos crentes com amor e relaciona-se com os irmãos em espírito. Deus nos tem dado, irmãos, um recurso maravilhoso para que nenhum de nós seja inconveniente no relacionamento com os irmãos. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz amar o outro sem que tenha um segundo interesse, sem que haja no coração egoísmo, sem que haja desejo de se apresentar superior ao irmão. Então não tenha medo de relacionar-se com profundidade com os irmãos em Cristo. Relacione-se na certeza de que esta é a vontade do Senhor para a sua igreja. É a vontade de Deus que o mundo olhe para a igreja e diga: o que acontece naquele lugar? Enquanto o mundo se desfaz em guerras e conflitos, aquele povo se ama, e eles são diferentes. Ali há jovens e idosos, e estão juntos no mesmo culto. Ali há pessoas que são recém-chegadas à fé, e há outros que têm vivido na igreja de Cristo há décadas, mas eles estão juntos. Na verdade, irmãos, apenas por uma questão didática, a igreja deve ter os encontros por faixas etárias, como temos, e isso é correto, mas apenas por uma questão didática. Mas os encontros dos pequeninos lá no Ministério Semear, ou o encontro dos adolescentes do Ministério de Juventude Amper, ou os encontros das mulheres cristãs em missão, mulheres adultas e também idosas, não devem significar a existência de diferentes igrejas em uma igreja. Nós somos uma mesma igreja, apenas por considerarmos os desafios de cada época da vida do ser humano. É que na igreja criamos esses espaços, muitos deles identificados por faixa etária. Devemos ser uma mesma igreja em que não é custoso para um jovem adorar a Deus ao lado de um idoso. Não deve ser para um irmão que ama os grandes hinos da fé, os hinos dos nossos maravilhosos hinários, um problema cantar os cânticos contemporâneos que igualmente têm uma boa fundamentação bíblica. De igual modo, um jovem que ama os bons cânticos escritos talvez há 6 meses, 1 ano, não deve ser um problema para ele cantar um hino como cantamos nessa manhã, escrito há meio milênio, o hino Castelo Forte. Nós devemos, irmãos, considerar sempre
que o amor nos une, que o amor nos aperfeiçoa, que o amor lança fora o medo, que o amor é o mais precioso dos dons do Senhor, que o amor, irmãos, permite que uma igreja com gente tão diferente esteja unida e com prazer. Isso eu vejo no semblante dos irmãos. Eu vejo a alegria de vocês em estarem nesse lugar juntos. Não devemos perder isso, irmãos. Jamais devemos buscar ser a igreja da juventude ou a igreja da maturidade. Isso não é bom. Aqui é a igreja somente dos idosos, ou é a igreja somente dos jovens. Isso não é bom, irmãos. Ou é a igreja da adoração, ou é a igreja das missões, ou é a igreja da pregação. Devemos ser a igreja da palavra, que adora ao Senhor cantando a palavra, que realiza a obra missionária, espalhando a mensagem da palavra. A igreja que busca viver em comunhão, como nos ensina a palavra. A igreja que caminha pela fé sempre buscará esse relacionamento profundo com os irmãos. E Deus nos usará para socorrer com liberalidade aqueles que têm enfrentado dificuldade. Não é correto, irmãos, neste púlpito dizermos daquilo que cada um de vocês tem feito para socorrer o outro. O que uma mão faz, a outra não deve pôr em evidência. Mas me permitam, irmãos, dar o testemunho daquilo que vejo no dia a dia. Crentes em Jesus, membros dessa igreja, a quem o Senhor trabalhou no coração para socorrer o outro irmão. Ninguém pediu. Quem pediu? O próprio Deus. Eu tenho visto isso dia a dia. E enquanto estou pregando, alguns de vocês estão aí confirmando. É importante dizer isso, irmãos, porque corremos o risco da institucionalização. Só faremos algo quando desenvolvido um programa oficial da igreja que nos apela para fazermos. Não, continuem fazendo o que os irmãos já estão fazendo. Alguém precisou de visita? Eu irei em nome do Senhor visitar. Alguém precisou do pão? Eu irei em nome do Senhor compartilhar. Alguém precisou de oração? Em nome do Senhor, eu irei orar pela vida dele. Alguém precisou de conselho? Com humildade, eu oferecerei aconselhamento bíblico. Uma igreja que socorre com liberalidade, não por conta da institucionalização. A igreja que caminha pela fé e que é muito bem sucedida no Novo Testamento é a igreja que depende de Cristo. Pode parecer que isso é óbvio, mas não é, irmãos. A igreja é formada de gente como eu e você. Gente que insiste em querer dirigir a igreja de Cristo com suas boas ideias. Olha que eu estou me colocando nessa lista. Eu não estou acusando você de lutar contra isso. Eu estou dizendo que essa é a minha luta também. Criarmos boas ideias para resolver os problemas da igreja, para melhorar a igreja. Na verdade, devemos depender de Cristo, sempre dizendo: Senhor, as minhas boas ideias não são tão boas quando comparadas com as tuas ideias. E as ideias do Senhor estão na sua palavra. Volto à introdução desse sermão. Olhemos para a palavra de Deus. Como resolveremos os nossos problemas? Como seremos uma igreja melhor, isto é, aprovada por Cristo? Como glorificaremos ainda mais o nome do Senhor? Como caminharemos para o nosso centenário, trazendo alegria ao nosso Deus? Verso 43, em cada alma havia temor. Gente temente a Deus. Gente que caminha pela fé em Deus. E em cada alma, havendo temor, muitos prodígios e sinais eram feitos, não pelos apóstolos, eram feitos por Deus, que ouvia as orações do povo de Deus. Eram feitos por intermédio dos apóstolos. Deus que usa quem quer, usava os seus servos fiéis, mas quem fazia era o Senhor. Em cada alma havia respeito pelo Senhor. Em cada alma havia admiração pelo caráter reto do nosso Deus. Em cada alma havia um sincero reconhecimento de que Deus é santo, de que Ele é perfeito, de que Ele é amável, de que Ele é absolutamente admirável. E Deus permitia que os grandes sinais e prodígios acontecessem, como confirmação de que estavam no caminho certo. Meus irmãos, sejamos uma igreja que anda no temor de Deus, dependendo de Cristo.
Eu já te falei sobre a necessidade de pregar a doutrina de Cristo e de vivenciar o amor de Cristo. Mas eu não gostaria que você concluísse que eu deixei para o final aquilo que é menos importante, porque não é. É tão importante quanto pregar a doutrina e vivenciar o amor de Cristo, depender do Senhor Jesus Cristo. No verso 47, qual era a grande estratégia? Irmãos, eu já participei de eventos apresentando projetos para crescimento de igreja, que eu via pessoas em dificuldade para entender, ou sendo dito pelo preletor: olha, vocês estão no nível básico, se quiserem entender melhor, participem do treinamento em nível avançado. Meus irmãos, com isso eu não quero dizer que eu não ouvi coisas boas, mas eu quero contrastar isso com a simplicidade e a eficácia poderosa da palavra de Deus, que fala de um povo que fazia o quê? Louvava a Deus e contava com a simpatia de todo o povo. Aquela igreja que perseverou pregando a doutrina dos apóstolos, vivendo em comunhão, partindo o pão e orando, esta igreja continuava fazendo isso enquanto louvava a Deus e atraía pessoas. E o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, aqueles que aceitavam a palavra. Meus irmãos, o evangelho é simples. Pode ser entendido por uma pessoa que não teve a oportunidade de receber instrução formal. Uma pessoa não alfabetizada, ao ouvir o evangelho, pode entender a mensagem do evangelho. Eu gostaria de convidar você a não ficar tão preocupado com modelos sofisticados de funcionamento e de expansão da igreja. Eu gostaria de convidar você a temer a Deus, a depender de Cristo. E como isso ficará claro? Verso 42. Ore continuamente por sua igreja. Não há o que fazer numa igreja que não ora. Uma igreja que depende de Cristo fará, como diz o verso 42, perseverará nas orações. Ore pelos pastores da sua igreja. Se os irmãos não estiverem orando por nós, nós falharemos no imenso desafio que é conduzir a igreja do Senhor, o povo de Cristo pelo qual ele se entregou. Ore pelos líderes da igreja. Ore ao Senhor por cada classe da escola dominical. Ore por cada família. Ore por nossas crianças. Ore pela obra missionária que essa igreja desenvolve. Viver no temor de Deus é orar continuamente, mas é também testemunhar com fervor. Os crentes diariamente estavam no templo e nas casas. Eles louvavam a Deus para que os outros soubessem da sua convicção, do seu amor pelo Senhor. E diz o verso 47 que as pessoas simpatizavam com a igreja do Senhor, uma igreja que testemunha com fervor. É o crente raiz, é o crente que distribui o folheto, é o crente que aproveita a conversa para uma abordagem evangelística, é o crente que compartilha o conteúdo do culto. Você troca mensagens com alguém naquele aplicativo que você utiliza de mensagens? Ora, já que ele te deu toda a abertura, compartilhe o conteúdo do culto ao Senhor. É a igreja que crê absolutamente em Deus e em sua ação soberana. Meus irmãos, se de tudo que eu tenho dito a partir do ensino bíblico nessa manhã, você não puder guardar muita coisa, guarde apenas o seguinte: que a igreja aprovada por Deus e bem-sucedida é aquela que caminha pela fé, é aquela que depende de Deus. Meus irmãos, se estivermos falhando em outras iniciativas, mas se pudermos ser uma igreja que crê verdadeiramente que Deus existe, é poderoso, que Deus se importa com a sua igreja e conduz a sua igreja, que Deus ouvirá as nossas orações, os nossos problemas estão resolvidos. Se formos capazes de viver na dependência de Deus, veremos que enquanto louvamos a Deus, o Senhor acrescenta dia a dia à igreja os que hão de ser salvos. Lembre-se da sua conversão. Como é que você veio a Cristo? Relembre isso aí. Normalmente, nós nos lembraremos de uma pessoa simples, que nos falou de Cristo, que testemunhou da mudança em sua vida, que apresentou a maravilha da vida no Evangelho. Irmãos, a maior parte das conversões não se dá
em grandes movimentações evangelísticas, em grandes eventos, e eu não estou dizendo que eles não devam ser feitos. Mas o maior número dos convertidos ouviram do evangelho em casa. Papai, mamãe, vovô, colega de trabalho, um amigo. Vamos fazer o teste? Quem veio a Cristo a partir do testemunho de uma pessoa e não participando de uma programação? Levante a sua mão. É muita gente, irmãos. Meus irmãos, precisamos depender de Cristo. Sejamos simplesmente a igreja que vive pela fé e Deus nos abençoará. Ele nos fortalecerá. Ele fará com que a igreja se multiplique mesmo sendo incompreendidos por esse mundo. Veja o que Jesus diz em Mateus 10, versos 17 a 20. Jesus nos prepara, sabendo que como igreja lidaríamos com um mundo resistente à pregação do evangelho, impaciente para compreender a nossa fé. Mateus 10, 17, veja se Jesus não está dizendo que o que precisamos é depender dele, é viver pela fé. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Louvem o meu nome. Vivam no temor do meu nome. Perseguidores virão, inimigos da igreja se levantarão. Gente que buscará se opor à nossa mensagem, não há o que temer. O que Jesus está dizendo é: vocês não dependem de vocês, dependem de mim. Vocês não precisam planejar o que vão falar. Verso 19. Não precisam saber o que vão falar, porque pelo meu Espírito eu mostrarei a vocês o que vocês devem dizer. E a palavra de Deus no verso 20 diz: lembrem-se, vocês só são igreja porque um dia vocês aceitaram a palavra e receberam o selo do Espírito Santo que dirige vocês, que capacita vocês com poder para testemunhar. Não são vocês quem falarão, mas o Espírito de vosso Pai que habita vocês é quem fala em vós. É ou não é, irmãos? A dependência de Cristo, a grande necessidade da igreja. Atos 4, a partir do verso 1. Veja bem aquilo que estava acontecendo com Pedro e João, que pregaram em nome do Senhor e foram usados para curar um coxo na porta formosa do templo. Atos 4:1. Falavam eles ainda ao povo, pregando em público, irmãos, com toda a oposição que havia em Jerusalém à igreja cristã. Falavam ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Alguém já disse que a igreja se parece com a massa de pão. Quanto mais o padeiro bate na massa, mais a massa cresce. Vejam bem, irmãos, a igreja, no capítulo 1 de Atos, é uma reunião de 120 irmãos. Depois a palavra de Deus, no capítulo 2, nos fala de 3.000. Agora, no capítulo 4, subiu o número dos que aceitaram a palavra a quase 5.000 homens, contando apenas os homens, como era costume dos judeus. Pergunto aos irmãos: esses homens, Pedro e João, quais recursos tinham em suas mãos, além do temor do Senhor e da fé em Deus? O que eles tinham, irmãos? Para se levantar em público e pregar o evangelho num ambiente inóspito, foram presos, recolhidos ao cárcere. O resultado disso tudo não foi embaraço, não foi decréscimo da igreja. O que parecia que mataria a igreja, fez com que a igreja se multiplicasse. Subiu a quase 5.000 número de homens convertidos. Esta igreja, não tenho dúvida,
caminhou pela fé e pela fé venceu. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A Igreja Batista do Barro Preto, nossa amada igreja, deve continuar caminhando pela fé, como tem caminhado ao longo da sua história. E pela fé ela vencerá. Que você, meu irmão, olhe mais e mais para a palavra de Deus e clame, ó Deus, nos permita olhar para este santo livro, o livro da história da igreja. Alguém já disse que deveria se chamar o livro de Atos do Espírito Santo. E me permita enxergar nesse livro o manual da saúde e do crescimento da igreja. Não falha, irmãos. Se a palavra de Deus não falha nas demais doutrinas, por que falharia na eclesiologia, na doutrina da igreja? Não falha. Deus nos ajude a continuar caminhando pela fé. Deus seja louvado no seio da sua igreja. Deus se agrade de nós. Deus abençoe esta congregação de servos e servas de Deus.